A todos, a paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco traz a pré-aula, lição de número 8 para classes de jovens, lição que será ministrada dia 25 de fevereiro de 2024. O título, A Sã Doutrina. Nós precisamos compreender o que é doutrina e conscientizar-nos de que a doutrina bíblica vem de Deus para os homens e saber que a doutrina é a base da conduta do crente. O textuário para nossa lição está em Tito 2, 1 a 10. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A lição desta semana é uma lição que nos traz ensinamentos importantes a respeito da doutrina, ou seja, a sã doutrina, a doutrina de Deus. Veremos que a doutrina é um termo amplo. A palavra doutrina é um termo amplo e precisa ser compreendido dentro de um aspecto específico. E aqui a análise será em torno do que a Bíblia chama de sã doutrina. Vamos discorrer sobre o que se quer dizer com doutrina e sã doutrina, além de enfatizar que a verdadeira doutrina é aquela que procede de Deus, e esta deve ser o padrão de vida para todo cristão, porque nós somos orientados pelo ensinamento, pela palavra de Deus. Então a doutrina, ela nos molda, ela nos ensina, ela nos torna mais sábios e nos conduz à fé verdadeira e genuína. Diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, o significado de doutrina, isso amplia a nossa compreensão. Vamos compreender, em linhas gerais, o que é doutrina. É um termo que advém do latim doctrina e indica ensino, o que implica dizer que o ato de ensinar em certa medida se refere à tarefa de doutrinar, quer seja uma pessoa, quer seja um grupo de pessoas. Existem doutrinas para muitos ensinamentos, mas a sã doutrina, ela só é aplicada à palavra de Deus, que é sagrada, aos ensinos divinos, que são sagrados. Quanto ao termo, novamente eu quero reprisar, o termo sã doutrina indica uma doutrina santa e saudável, em conformidade com as Escrituras. Então, toda vez que você ouvir sã doutrina, saiba que se refere à doutrina bíblica da palavra de Deus. No Antigo Testamento, tendo em vista o conceito de doutrina, qual seria então a compreensão acerca desse termo lá no Antigo Testamento? Aparece em Deuteronômio 32:2, quando Deus diz: goteje
a minha doutrina como o orvalho, como chuvisco sobre a relva. Então, goteje a minha doutrina. Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos também esse ensinamento acerca do que era doutrina, um conjunto de ensinamentos de Deus, do Senhor Jeová. É importante destacar que a Bíblia fala sobre doutrina de Jesus, lá em João 7, 16 e 17. Ele é o Verbo de Deus. Jesus foi mestre por excelência e ensinou como nenhum outro ensinou. Os próprios fariseus, eles reconheceram que Jesus ensinava com autoridade. O conteúdo da sua palavra, do seu ensino, causava admiração e atraía multidões. Subsídios aqui na segunda parte de nossa lição: a doutrina vem de Deus para os crentes, para os cristãos. Então a doutrina tem as escrituras sagradas como a sua fonte. Mesmo porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela cumpre o papel de testificar a respeito de tudo aquilo que o homem precisa. Então ela é capaz de ensinar, e a própria palavra de Deus diz que a Bíblia, ela, a palavra de Deus, é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir o homem em justiça, para que ele seja perfeito e perfeitamente pleno para o uso divino. Louvado seja o nome do Senhor. A doutrina vem de quem? De Deus. Para quem? Para os homens, para que os homens recebam o ensinamento. O livro de Provérbios fala muito sobre doutrina, e o jovem deve aproveitar este livro para compreender o que Deus está dizendo para nós acerca do ensinamento, da doutrina, da instrução. Ouve, filho meu, a instrução de seu pai, não despreze os conselhos de sua mãe. Ali se referindo a Deus e também à igreja. Observe que a conduta do crente em seus relacionamentos vai depender de como ele está sendo ensinado, doutrinado. A sã doutrina indica o caminho ao crente quanto à sua conduta. Mas não é só isso, ela também dá as condições necessárias para que isso seja possível, principalmente no que se refere aos relacionamentos. O crente que está bem doutrinado, ensinado, está firmado na palavra de Deus, ele é uma bênção na sociedade, é uma bênção na família, ele tem relacionamentos fortes, seguros, firmes, e ele passa segurança e também desfruta da bênção de Deus nesse contexto. É importante destacar que a qualidade de vida cristã é medida pelas ações e reações diante dos obstáculos e dificuldades da vida. A gente passa por problemas, por dificuldades, e a nossa reação, ela depende muito da nossa formação, vamos dizer assim. Nós precisamos estar preparados para os embates, para as dificuldades da vida, e precisamos responder como cristãos e não como ímpios. Precisamos saber nos portar nos momentos contrários, nos momentos de vento contrário. Então, os principais testes que podem revelar a qualidade da vida espiritual de um crente, eles ocorrem em seus relacionamentos interpessoais, nas mais variadas áreas da vida. Então, nós somos testados e provados todos os dias. Seguindo nessa mesma linha, ao escrever a Tito, o apóstolo Paulo demonstra que a sã doutrina orienta e capacita o crente a desenvolver bons relacionamentos, fazendo com que esses crentes mais jovens tenham os mais velhos como ponto de boa referência e fonte de ensino no bom uso das palavras com as pessoas, na relação amistosa que deve haver entre líderes e liderados, visando, sobretudo, que o diabo não encontre o que possa usar como arma contra nós, os crentes. Então precisamos estar debaixo da proteção divina e firmes na doutrina sã e sagrada. Então eu convido todos os jovens para que
nesta semana, a qual vocês vão participar desta aula importante, que vocês discutam isso com seus alunos, com os professores também, para que esse assunto da sã doutrina ele seja mais profícuo, ele tenha mais sabor, que nós possamos usufruir melhor desse tema importantíssimo. E atenção, jovens, Paulo advertiu a Tito a ficar atento às pessoas que ensinavam doutrinas erradas e induziam os outros ao erro. Então, alguns falsos ensinadores são simplesmente confusos. Eles expressam suas opiniões enganosas sem as confrontarem com a Bíblia. Outros têm motivos malignos, fingem ser cristãos somente porque podem conseguir mais dinheiro, um negócio adicional ou sentimento com o fato de ser um líder na igreja. Aqui, nesse subsídio 2, Jesus e os apóstolos advertiram repetidamente contra os falsos mestres, contra os falsos ensinadores, os disseminadores de heresias, porque os falsos ensinos atacam os fundamentos da verdade e da integridade sobre a qual a fé cristã está edificada. E o alvo do adversário é realmente minar, bichar, tentar destruir a doutrina bíblica de Deus, que é ensinada para nós. Então, que nós possamos nos fortalecer na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e é apta para ensinar, redarguir, corrigir e instruir, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos agraciando, e que esta lição sirva para nossa edificação. Convido todos os jovens para esta semana, para essa lição bíblica maravilhosa, a sã doutrina. É a doutrina que nos molda, que nos adorna para realmente aguardarmos o retorno de nosso Mestre Jesus Cristo. Jovens, a todos o nosso abraço, o nosso carinho pela sua atenção. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui agora e ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos em primeira mão. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até uma próxima. Amado Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos e exaltamos, Senhor, porque Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Nesta hora de oração, te agradecemos pela pré-aula que assistimos, pelas bênçãos do Senhor sobre todos nós. Assim te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.